Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Prevenção de perdas é um dos assuntos mais importantes em se tratando de varejo. E quando a gente fala de supermercados, então, é um assunto mais relevante ainda. Num setor que muitas vezes tem margens muito apertadas, chegando próximos a 2%, a gente encontra índices de perda médios, próximos também a 2%. Isso significa que esse é um dos indicadores que, se bem analisados e que se a gente conseguir melhorar, a gente pode trazer uma enorme relevância diretamente para a linha de lucro da companhia. E existem uma série de boas práticas que podem sim ajudar você, supermercadista, a conseguir reduzir demais as suas perdas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E hoje, para a gente falar desse assunto tão importante para o setor supermercadista, prevenção de perdas, a gente tem o prazer de receber aqui o Carlos Eduardo Santos, da ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme poder conversar com você aqui no podcast. O prazer é todo meu, André. Sempre quando a gente tem a oportunidade de falar um pouco de prevenção de perdas, e isso acaba gerando também, a disseminação da cultura, dos assuntos que a gente trata. Quanto mais gente puder acompanhar um pouco esses debates, os assuntos que nós estamos discutindo dentro dos nossos fóruns internos da ABRAP, melhor, para a gente poder disseminar ainda mais a cultura de prevenção pelo varejo em geral e especificamente supermercados. Muito bom, Carlos. E para começar, conta um pouquinho para a gente, como é que você foi se encontrar nessa jornada de prevenção de perdas, Como é que foi a sua trajetória até aqui? Bom, eu comecei a minha carreira profissional trabalhando em auditoria, trabalhei em algumas empresas na área de auditoria e fui ter o primeiro contato com o varejo numa empresa que para mim foi uma escola, que não existe mais, que foi as Lojas Brasileiras. Isso em meados de 93, 94, 95. Nessa época, eu era assessor de um diretor da empresa e ele falou: Carlos, vai dar uma olhada ali na USP, ali parece que tem um grupo que está sendo formado de varejistas para estudar esse assunto aí chamado perda. Eu não sei muito bem o que é isso, mas acho que vale a pena você representar a Lojas Brasileiras, nesse momento de criação desse grupo. Então, tive a honra ali de representar a empresa, conheci Cecília Leotti, que foi uma pessoa realmente que foi crucial para esse pontapé da prevenção de perdas aqui no Brasil, com o apoio do Ferizone, com o apoio do Provar, nós criamos ali então esse grupo de prevenção de perdas e a minha vida começou ali, ali que eu escolhi exatamente a prevenção de perdas como propósito, para eu poder trabalhar, para eu poder crescer profissionalmente, e também para ter essas atividades institucionais que a gente, desde essa época, a gente acaba praticando. Eu, nesse grupo, um pouco tempo depois, ainda dentro do grupo, mas não mais pelas Lojas Brasileiras, porque a Lojas Brasileiras encerrou suas atividades, eu usei muito essa discussão, esse network, essa troca de experiência com varejistas, até porque nós não tínhamos literatura aqui no Brasil e a gente usava muito exemplos de fora, que o Provar naquela época proporcionava através dos fóruns que ele organizava, esses intercâmbios com palestras internacionais, e cada um aprendia com o outro. Então, eu sempre fui muito solidário a essa questão da troca de experiência entre varejistas, porque nós entendemos naquela época que prevenção de perdas não há concorrência, Então, cada um faz a sua concorrência dentro de casa, Quanto mais você é eficiente, melhor. Então, para você conseguir ter melhores resultados. E cada um entendeu isso muito bem na época e nós começamos a discutir muito, Profissionais que não eram heads, não eram gerentes naquela época ainda, de uma área que nem existia, chamada prevenção de perdas, mas começamos a trocar experiências ali, Um pouco depois, então, as Lojas Brasileiras encerrou as suas atividades. Eu continuei no grupo porque a Marisa era a proprietária das Lojas Brasileiras
E ali foi o meu case profissional, né? Então, tudo aquilo que a gente discutia dentro dos grupos de prevenção que nós participávamos, eu tinha a Marisa para poder colocar em prática essa história toda. Graças a Deus, né, eu fiquei 15 anos ali dentro da Marisa. Depois eu recebi um convite da Sensormatic, empresa que eu estou hoje, mas eu saí da Marisa, fui para a Sensormatic. Recebi um convite ainda na Sensormatic para trabalhar no Walmart. Eu fui vice-presidente do Walmart de prevenção de perdas e tive um tempo lá e voltei para a Sensormatic de novo. Paralelo a isso, esse grupo de prevenção de perdas que o Provar ele organizava, ele acabou se transferindo para o IBEVAR. Nessa época, eu já era o coordenador desse comitê de perdas do Provar, fui ser o presidente desse comitê de perdas do IBEVAR. Um pouco depois, né, nós fomos para a SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, e um pouco depois, né, criamos então a ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, entidade que já existe há 2 anos e que está, de alguma forma, contribuindo para a disseminação da cultura e para o crescimento da maturidade e renovação, né, de boas práticas da prevenção de perdas no varejo brasileiro. Muito bom, Carlos. Parabéns aí pela trajetória, pela bela trajetória. E a gente tem visto nos últimos anos esse tema, prevenção de perdas, ganhar bastante espaço. Nos congressos aqui no Brasil, na própria APAS, que é um dos maiores congressos para os supermercadistas, no exterior, na NRF. A NRF, inclusive, tem alguns eventos, né, com o tema prevenção de perdas. Então, a gente vê que ele vem ganhando mais notoriedade. Acho que os varejistas estão mais conscientes da importância de se ter boas práticas. Muitos estão criando equipes focadas para poder trabalhar em cima desses temas. Mas quando a gente olha para a própria pesquisa da ABRAP no setor supermercadista, que é um setor que tem margens muito apertadas, a gente percebe que a oportunidade de a gente otimizar esse indicador ainda é enorme, né? A gente está falando aí de algo em torno de 2% do faturamento do supermercado pode estar ali nas perdas, quer dizer, uma oportunidade de transformar tudo isso em resultado, transformar tudo isso em margem. Onde que a gente ainda está errando, Carlos? O que a gente pode fazer para melhorar esse indicador? A gente, obviamente, quando a gente fala numa perda média de 2%, a gente tem ali muita gente com um percentual abaixo de 2%, com um percentual bastante satisfatório, né? Mas em linhas gerais, não. Em linhas gerais, nós temos poucas empresas no Brasil que possuem uma área de prevenção de perdas, que possuem um trabalho com nível de maturidade alto em prevenção. Hoje, a prevenção de perdas é mais oportunidade, né? Então, obviamente que, passado 25 anos, né, que desde quando nós criamos essa iniciativa dos grupos de prevenção, muita coisa mudou, né? As empresas, realmente, as grandes empresas, praticamente todas elas possuem ou um diretor ou um gerente, né, de prevenção de perdas. Existem investimentos, né? O setor ele gira bastante essa questão da oportunidade na contratação de serviços, tecnologia. Também, hoje, a prevenção de perdas ela é entendida de uma forma um pouco mais estratégica que antes. Antigamente, quando você perguntava para um CEO qual era o papel do profissional de prevenção, a primeira coisa que vinha na cabeça dele, ele cuida da segurança das lojas, né? Então, na verdade, essa é uma pequena parte, né, do conceito da perda ampliada, que eu gostaria depois de falar com você sobre isso, né? Que é essa nova visão estratégica que a gente está dando para a prevenção de perdas. Então, a pesquisa que a Abras, que a ABRAP e agora a Abras, né, esse ano nós temos uma novidade, nós estamos fazendo uma pesquisa junto com a Abras, né, para a gente gerar apenas um índice, esse índice de 2,05 que você comentou foi da nossa última pesquisa feita no ano passado, relativa a dados de 2018, e agora, no próximo dia 22, próxima semana, a gente vai ter a divulgação da pesquisa da Abras e a gente está fazendo esse trabalho junto com eles, né? Eles, obviamente, que eles estão organizando toda essa pesquisa para supermercado e na nossa pesquisa da ABRAP, que é mais ampla, tem outros setores do varejo, a gente vai
considerar esse índice que está sendo feito pela Abras. Aqui a gente tem uma grande oportunidade ainda. Como você disse, é a realidade para muitas empresas do varejo supermercadista uma margem líquida menor que o resultado de perda efetivo que se tem, né? E a gente vê a prevenção de perdas, então, trabalhando para potencializar o lucro que o varejista supermercadista pode ter. Porque sabemos das dificuldades para se aumentar a venda, sabemos que da dificuldade exatamente de converter essa venda nas lojas, de aumentar o fluxo de clientes, da dificuldade que você tem para reduzir custo, né, para se aumentar a margem, das margens baixas em razão da competitividade. Então, a prevenção de perdas passa a ser o grande diferencial competitivo, porque nós entendemos que quando uma empresa é madura e tem um nível de prevenção de perdas, tem um nível alto de prevenção, de maturidade em prevenção de perdas, você tem menos impacto na margem, consequentemente você é mais competitivo para você repassar parte desse ganho nos preços dos produtos. A gente entende que quando o varejista não enxerga quanto que ele perde, ele só enxerga a margem, custo e margem, custo e margem. Então, quando ele vê que a margem dele está baixa e ele não tem uma outra alternativa, ele vai mexer em custo do produto, preço do produto. E, consequentemente, mexer em preço do produto diminui a competitividade dele. Isso quer dizer o seguinte: uma empresa madura que tem boas práticas de prevenção é mais competitiva e consegue ter uma competitividade menor em termos de preço e oferecer preços menores para o consumidor. Uma empresa que não tem, o mercado que não tem prevenção de perdas, ele, por não enxergar quanto que ele perde, só enxergar a margem, quando ele quer aumentar a margem dele, ele vai mexer em preço. Obviamente que isso tem impacto também na gôndola, porque o consumidor também está atento a isso, diminui a competitividade dele. Então, nós entendemos um grande diferencial competitivo é você ter uma boa gestão, né, uma gestão madura de prevenção de perdas na sua empresa. Estamos ainda aonde gostaríamos? Não, como você mesmo disse. A gente ainda tem um caminho a percorrer, né? Trabalhando tanto a alta administração das empresas, para entenderem realmente a importância e o quanto que é estratégico o assunto, e os profissionais também, para que possam desempenhar melhor seu papel para poder, de alguma forma, contribuir para a lucratividade da companhia. E você comentou brevemente, né, de a gente olhar para a prevenção de perdas de uma forma mais ampla. A gente acaba vendo, com o supermercadista, um foco nas perdas, tanto na segurança, como você comentou, mas também nas mercadorias, no estoque, em fazer inventários com uma alta periodicidade para poder acompanhar esses estoques, né? De que forma que a Abrap, que você entende que o supermercadista deve olhar para perdas com esse conceito mais ampliado? Essa é a nova visão que a gente amplamente está discutindo isso. Em todos os fóruns que nós somos convidados, a gente tenta realmente transmitir essa nova visão de como enxergar o trabalho que a prevenção de perdas tem. E eu vou falar brevemente aqui nesse conceito da perda ampliada. Então, nós entendemos que algumas empresas no Brasil já estão no nível da perda residual, né, que é o menor nível de perda possível para uma empresa. É onde não adianta você investir mais, que você não vai conseguir reduzir a perda e você não vai ter o retorno daquele investimento. Então, quando você está no nível aceitável de perda, você tem um custo operacional para manter aquela estrutura. Em algum momento pode ser que aquele custo está até mais alto com a perda que você tem na empresa. Então, o que fazer então para agregar mais valor? Porque nós temos outras possibilidades de perda, além da perda de produto, além da perda de mercadoria, né? Então, por exemplo, nós temos uma dor no varejo, né, e vocês trabalham muito isso, que é a questão da ruptura. E a prevenção de perdas tem um papel, pode ser protagonista nisso, além da área de operações e além da área comercial. Porque a prevenção de perdas está o tempo todo fazendo inventário. E a informação do inventário é uma informação muito precisa, porque você consegue identificar o produto que está na loja, o produto que está só no estoque, o produto que está só no CD, o produto que não foi comprado, parâmetros de reposição. Você ter um trabalho de inventários rotativos com base nessas informações, acompanhamento de relatórios de produtos sem movimentação. Então, esses 10% em média, né, conforme estudos da Neogrid e tal, de ruptura em média do supermercado no Brasil,
quanto que isso gera de perda de venda. Essa perda de venda, esse custo de oportunidade, com certeza é muito maior do que a perda física de produto. Então, ter uma equipe dedicada para cuidar dessa perda de venda e para potencializar isso, não numa perda, mas num ganho de venda, reduzindo exatamente as falhas e processos internos que geram ruptura, a gente entende um conceito da perda ampliada. Nós chamamos de perda comercial. Aí nós temos as perdas administrativas também. Que são as perdas administrativas? É você pegar a sua lista de despesas da companhia. Eu costumo sempre citar o trabalho do Falcone, né? Ele tem um trabalho brilhante para aumentar a venda e reduzir despesa, né? E por que não a área de prevenção de perdas pode ser, então, por que não assumir esse papel de ser a guardiã das despesas? Porque nós temos a área de controladoria, que é a guardiã do budget, do orçamento. Agora, a controladoria, ela não vai fazer diagnóstico em processo para reduzir despesas da companhia, porque ela é responsável por números. Por que não a área de prevenção assumir o papel de pegar as principais linhas de despesa da empresa e começar a fazer algum diagnóstico e procurar melhor eficiência para reduzir aqueles gastos, né? Esse é um exercício contínuo, né? Você tem que estar olhando as despesas o tempo todo, não só quando a empresa está com dificuldade para a proteção do caixa, né? Mas também sempre com o objetivo de potencializar o lucro da empresa, porque você está contribuindo para a reduzir despesa que vai, de alguma forma, impactar na última linha de resultado. Então, essa é a perda administrativa. E aí nós temos outras perdas também, perdas financeiras, né? Então, agora, por exemplo, com operação de e-commerce, nós temos a questão do chargeback, muitas fraudes nesses processos, né, de meios de pagamento. Quem tem, por exemplo, private label, seu cartão próprio, e toma o crédito, né, assume o risco do crédito, o risco essa perda financeira por inadimplência, ou por um estelionato, por fraude, também pode até ser maior que a perda física de produto quando você gerencia o seu próprio cartão. Então, essas visões de outros tipos, a perda de produtividade, né, quando você recebe o produto, quanto tempo você coloca esse produto disponível para o cliente na gôndola, quanto tempo se demora para manipular um produto, para produzir um produto no back-office da loja, atendimento no caixa, que gera fila, qual a contingência que você tem. Então, todas essas perdas têm impacto, de alguma forma, financeiro, de imagem ou de estoque, tá certo? E é isso, essa visão que a gente quer fazer com que esse profissional possa aumentar o seu leque de responsabilidades dentro da empresa. Primeiro, o CEO tem que saber o seguinte: olha, esse cara aqui, esse time que eu tenho aqui, ele também tem essa responsabilidade. Isso é uma grande oportunidade para mim. Ter uma equipe focada para olhar todas as perdas que eu tenho na empresa, isso aí é ter uma visão sistêmica, estratégica atual, ok? E esse profissional também tem que, de alguma forma, ser qualificado para olhar tudo isso, né? Olhar demais KPIs da empresa, olhar KPIs de margem, de rentabilidade, dias de estoque. Esse profissional também precisa se qualificar para isso. Então, esse é o conceito da perda ampliada, né, que a gente vem oferecendo essa ideia para o mercado, e a gente tem, né, obtido bastante sucesso no sentido de todo mundo entender. Obviamente que a gente não consegue fazer isso da noite para o dia, mas é possível a gente realmente conseguir potencializar o lucro da empresa olhando essa perda com essa visão mais ampla. Muito bom. E quer dizer, essa abrangência toda acaba fazendo com que a gente olhe para perdas não só em mercadorias, mas na organização como um todo, e desafia que esse trabalho vá além das competências que antigamente se tinha nessas equipes, né? Em termos de transformar essa ideia em realidade, quais são as dicas que você pode dar para os nossos clientes, no sentido de: eu devo buscar um primeiro profissional para começar esse trabalho, eu devo criar um comitê e envolver pessoas de todas essas áreas, alguém de finanças, alguém que trabalha no time de inventário, alguém que trabalha no time comercial, e tentar fazer com que todas essas pessoas colaborem para tornar esse trabalho realidade? Devem ser pessoas dedicadas ao trabalho de perdas? Como é que a gente começa a transformar isso em realidade dentro do supermercado? Bom, a primeira coisa é todo mundo entender que cada um dentro de um supermercado é responsável pelas perdas. Eu vou tentar separar, então,
as perdas de estoque com as demais perdas para ficar um pouco mais prático a resposta. Mas é importante ter uma cultura de prevenção de perdas na empresa, não no departamento, não uma pessoa que está responsável em gerenciar isso. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, todo o departamento da empresa contribui com alguma causa raiz da perda, ok? O que menos tem responsabilidade talvez seja o gerente e o diretor de prevenção de perdas, porque ele não compra, ele não vende, ele não manipula, ele não transporta, ele não manipula, ele não, enfim, a prevenção de perdas tem um papel de controle, né? Não de operação, ok? Então, é muito importante que a gente tenha essa disseminação dessa cultura e que todos tenham responsabilidade, tá? Uma boa prática que muitos estão fazendo é que tornar o KPI de perda um KPI de avaliação de desempenho e de remuneração variável de todos os diretores, de todas as gerências, independente se é de loja ou não, né? Então a gente percebe que isso está sendo feito pelas grandes empresas e vem dando certo, né? Para todo mundo entender que cada um tem o seu papel. Obviamente que a prevenção de perdas ela nasce de várias formas, então realmente ter um processo de compras adequado, porque nós estamos falando, por exemplo, de comprar bem aquilo que vai ser vendido, porque se eu não vender, ou eu vou reduzir margem, ou eu vou descartar se é um produto perecível. Então essa conscientização, você falou em comitê. O comitê é uma boa prática. Para você conscientizar as pessoas e todo mundo se envolver, criar um comitê estratégico de prevenção de perdas é premissa básica para que você tenha engajamento de todo mundo. Ter os KPIs, conhecer o quanto que você perde, então conhecer as suas lojas principais, as suas lojas de risco alto, os departamentos que impactam, os setores da loja, produtos, né? Causa raiz das perdas que acontecem, ter números muito claros, né? Da perda conhecida, desconhecida. Mandamento número 1, né? Ao jogar o produto fora, contabilizar qual que é a causa, nunca simplesmente jogar o produto no lixo, identificar ali qual que é a causa raiz daquele problema. Vencimento não é causa raiz, tá certo? Você joga, o produto vence porque você comprou em excesso, ou porque a expectativa de venda não aconteceu, ou porque você produziu além da expectativa de venda que você tinha, ou você não fez a brigada de validade, ou chegou numa data crítica no centro de distribuição, ou ficou no CD, não mandaram para a loja, ou ficou no estoque, não colocaram na área de vendas. Vencimento não é causa, e a gente percebe que a maioria absoluta coloca lá causa de jogar fora, vencimento. E aí você não... né? Então, eu estou falando aqui alguns pontos, né? Estrategicamente, com certeza, ter alguém para liderar isso, né? Estrategicamente, com certeza, ter essa pessoa empoderada para poder tratar desses assuntos com todas as áreas. Cada um ter a consciência que é responsável pela prevenção, que a responsabilidade não é só do gerente, não é só do diretor, não é só do chefe de prevenção. Ter esse KPI de perda como fazendo parte de todos os outros que fazem parte da avaliação de desempenho de todos os líderes da empresa, né? E você ter esse comitê formado para você realmente ter esse engajamento. Em linhas gerais, estrategicamente, é isso que eu poderia compartilhar de uma lista enorme de outras coisas que eu poderia também contribuir para vocês. Excelente, Carlos, excelente, muito bom. E algumas das práticas mais comuns que a gente percebe, que a gente nota, né, no ambiente do supermercado, além da questão dos inventários periódicos, é a questão da auditoria de presença dos produtos em gôndola e do acompanhamento, né, justamente das datas de validade para evitar que a gente acabe tendo que encontrar, né, uma causa para jogar o produto fora para descartar. Então, aí tem uma série de ações para tentar evitar isso que o supermercadista acaba tentando fazer. Além dessas práticas, o que mais que você gostaria de recomendar, né? Eu sei que tem muita coisa, né? Porque a BRAF tá realmente bastante aprofundada nisso, né? Mas algumas boas ideias que você gostaria de compartilhar aí com os nossos clientes para que eles diminuam as perdas. Com certeza, os 4 principais processos, né, é o que devem estar
no checklist, né, de pontos de verificação nas lojas, né? Então, eu posso dizer para vocês que a prevenção de perdas, ele tem... a gente consegue separar um pouquinho aqui as ações de responsabilidades em 3 pilares, né? Você ter bons processos na empresa, né? Você ter boas práticas implementadas, uma empresa formal, né? Então ela precisa ter normas e procedimentos, né? A gente sabe que o varejo é dinâmico, toma decisão rápida. Agora, quando você tem 2 lojas, se você não tem uma norma, uma loja pode fazer um processo diferente da outra. Então, o processo não gera burocracia, ao contrário, ela estabelece uma regra para você ser mais eficiente, né? A burocracia, ela acontece quando você tem um processo ruim, aí o processo foi escrito da forma errada. Então, você está muito bem orientado a ter um padrão, é receita de bolo, premissa básica. O segundo, obviamente, é capacitar as pessoas, né, engajar as pessoas com a sua cultura, fazer com que as pessoas entendam que se elas tomarem ações de prevenção, elas vão contribuir para que a loja possa ter uma lucratividade maior. A loja tendo uma lucratividade maior, ela pode investir mais, né, na empresa, pode abrir novas lojas, isso vai gerar mais emprego. Você pode ter, né, um benefício melhor. Quanto mais o empresário ganha dinheiro, ele também reparte isso também como benefício para o funcionário. Além dos aspectos sociais, né? Nós estamos falando de alimento muitas vezes, a gente está contribuindo para ter um alimento no lixo. Então, a gente não tem que olhar só para o nosso umbigo ali, a gente tem que olhar para esses aspectos gerais aí. Então, esse engajamento é fundamental, treinamento e capacitação é fundamental. O varejo mercadista é um turnover absurdo, então a gente tem que ter sempre... isso não é custo, é investimento. Gente treinada, gente capacitada, vai gerar menos perda no final para você, né? E por último, esses pontos de controle que você falou, que são a palavra auditoria, eu não sei se ela pode ser utilizada aqui, mas na verdade é você estabelecer pontos de controle, estabelecer KPIs e obviamente fazer as suas verificações nas lojas e centro de distribuição para verificar conformidades, para verificar o seguinte, né? O funcionário entrou na empresa, tomou conhecimento da norma. Depois ele foi treinado. Eu preciso olhar ali se ele está fazendo o trabalho correto. Não é igual sala de aula. O professor primeiro apresenta o livro, que é a política, que é a norma, depois ensina, né, que é o treinamento, e depois ele vai lá e aplica uma prova, uma avaliação, que é a auditoria. Então, esse triângulozinho assim são premissas básicas para você efetivamente conseguir estrategicamente ter um programa na empresa. Aí, obviamente, você vai aplicar tudo isso nos processos principais, recebimento, estoque, área de vendas e bateria de caixa, né? Do ponto de vista de erros de processo, tomar muito cuidado, né, com o recebimento, ok? Porque você pode ter ali problemas, a perda nasce ali. Colocou uma quantidade menor do que a nota fiscal, pronto, você já tem um problema e vai desencadear um efeito lá na frente, né? Quando você fizer o inventário, você vai identificar que você teve uma falta, com certeza a causa raiz pode ter sido um recebimento a menor. Bateria de caixa, muita atenção, a gente tem ali fraudes, né, e erros. Fraudes com operador de caixa que realmente pode estar tendo um desvio de conduta, pode não estar registrando um produto, ou pode estar dando desconto indevido. E erros, né? Registrar produtos em códigos diferentes daquele produto, passar errado ali, não ler o produto e aí o produto vai sair de graça para o cliente, mas na verdade a causa raiz foi um erro, né? Falta de treinamento e tal, né? Um dado importante que a gente tem é que 60% das perdas geradas por funcionário acontece no caixa. Então esse é um ponto de atenção muito grande. Pode ser que o número de perda que você tem na tua empresa, de 10% a 15% está acontecendo no seu caixa. Então tem que ter muita atenção no caixa. O caixa, ele exige de você realmente esse cuidado, né? Porque ali é um ponto, infelizmente, que acontece muitas fraudes e que acontece também muitos erros. Então, o ponto de atenção no caixa é importante. Sensacional, Carlos. E existem muitas tecnologias também, né, que foram sendo construídas ao longo do tempo para poder ajudar as empresas na prevenção de perdas.
Uma que, além da prevenção de perdas, acaba ampliando também o escopo para gerar uma série de eficiências é o RFID. A gente ouve falar muito do RFID, vê ele sendo utilizado em vários cases, né, fora do Brasil, especialmente acho que na indústria fashion, mas ainda parece um sonho distante quando a gente fala do varejo alimentar, quando a gente fala de ser realmente utilizado na operação do supermercado, né? Isso é verdade, a gente vem avançando, a gente pode continuar acreditando que isso vai se tornar realidade um dia. Como é que tem sido a sua experiência com o RFID? Não, sim, o RFID já é uma realidade. Ele realmente está muito adiantado na indústria fashion. Os grandes magazines dos Estados Unidos, da Europa, já possuem algum projeto de RFID, né? A gente tem, por exemplo, o modelo da Zara, que já tem RFID há mais de 10 anos, e as lojas aqui do Brasil todas têm RFID. E o RFID, eu acho que é o sonho do varejista que não quer ter ruptura, que quer ter um processo automatizado de conhecimento do seu inventário, e isso, além de outros benefícios, né, que o RFID gera. Bom, sobre a questão da aplicação no segmento alimentar, realmente é um desafio, porque nós estamos falando de aplicação de um tag, né, individualmente nos produtos, e obviamente que esse tag tem um custo, e esse custo ele pode impactar na margem daquele produto, né? Então, a construção de um business case passa a ser fundamental, né, para que você avalie exatamente o quanto que esse custo desse tag pode impactar e os ganhos que você vai ter, né, com os benefícios que o RFID vai gerar. A gente tem, inclusive aqui no Brasil, a Zite tem o RFID aqui na loja acho que o João Cachoeira, né? Se eu não estou enganado com o endereço. Tem a de João Cachoeira e tem uma em Moema agora também. Então, com o RFID, modelo disruptivo para mim, porque a gente estava vendo uma tendência, né, dessas lojas de tamanho menores e indo para um modelo mais de Amazon Go, mais de inteligência artificial. Aí vem a Zite com o modelo de RFID, abre uma loja e começa a gente então a refletir se é possível também aplicar o RFID no segmento alimentar. Bom, eles fizeram isso, então acho que vale a pena a gente começar a observar isso. O que eu posso dizer para vocês, e eu vejo hoje muita aderência, é você usar o RFID para o setor logístico dentro do segmento alimentar. Porque uma parte importante, né, da questão da acurácia, né, da questão das perdas, vem de problemas logísticos, né, da saída do produto das mercadorias do centro de distribuição e efetivamente a sua entrada nas lojas. Existem falhas nesse processo, tanto no processo de manipulação, de picking, né, de saída dos produtos do CD, transporte e entrada nas lojas, que o RFID pode, de alguma forma, contribuir muito, né, para gerar um processo mais produtivo e também com uma margem de erro menor. A gente sabe que, muitas vezes, você está despachando uma carga e não tem mais espaço, a nota fiscal está emitida, e esse problema quase todo varejista tem. Então, como é que faz para gerenciar isso? E com o processo de RFID, usando, por exemplo, um tag de RFID numa caixa, você vai ter um ganho de performance absurdo, um nível de acurácia muito maior e um nível de perda muito menor, né? Então, por onde começar dentro do segmento alimentar, eu acho que está aí o caminho. Usar o RFID não a nível de item, como o setor fashion está usando, mas aqueles estudos lá atrás da IBM, que entendiam que o RFID iria começar no pallet, caixa, depois item, né? Me parece fazer sentido esse estudo da IBM lá de trás. Começar o RFID no pallet ou direto na caixa, talvez na caixa, para que você possa agregar valor na operação logística, que é bastante sensível para o setor supermercadista. Eu acho que ali está o caminho. Um outro caminho seria ter gestão do RFID para produtos que tenham alto índice de ruptura de valor agregado.
ok? E também o índice de perda de valor agregado. E aí começa a fazer sentido também ter uma gestão, não olhar o RFID em todos os processos, mas especificamente para ser implementado numa dor, ok? Então, a dor da logística, a dor da ruptura, a dor da perda. Acho que ali seria o caminho para o RFID. Muito bom, muito bom. E além do RFID, alguma outra tecnologia que você acredita que o supermercadista deve estar ligado, alguma coisa para o futuro, alguma tendência que vem vindo por aí? Bom, com certeza, hoje a informação ele é um dado, né? Então, ferramentas, né, gerenciais, né, ferramentas de business intelligence, existem plataformas hoje, né, por exemplo, que fazem uma gestão da informação para que você, né, tenha, né, reportes, né, de relatórios de exceção. Então, a gestão da informação, tecnologias que possam permitir uma melhor gestão do dado, da informação, é fundamental, né? Não dá para a gente pensar hoje numa área de prevenção de perdas sem analisar dado, né? E muitas vezes o dado já analisado, quer dizer, você já tem a informação, você já tem as regras de negócio, você já tem os cruzamentos de dados e aquilo gera exceção para você atuar, né? Então, tecnologia da informação fundamental. As tecnologias tradicionais de prevenção de perdas, então, com certeza, o furto ele é um componente importante. No supermercado também, né, existem produtos, né, muito visados, né, departamentos que você, às vezes, você mais perde do que você vende, você não sabe se você está vendendo, o quanto que você tem que repor produto para poder ter a perda, porque, na verdade, você repõe. Não é para vender, repõe porque está tendo uma perda muito alta, você compra mais para perder, compra mais para perder, compra mais para perder. Então, as tecnologias dos tags de segurança, de prevenção de perdas individuais para aplicar nos produtos, pensar num processo mais inteligente, envolver a indústria nisso para aplicar esse tag da indústria, para que você reduza custo operacional. A indústria também vai se beneficiar, porque ela também vai ter um produto melhor exposto, porque o varejista muitas vezes, para inibir venda, também, para inibir perda, também inibe venda, porque acaba... Esconde o produto. Esconde o produto, então, e ele vai vender mais com isso também. Então, CFTV, Video Analytics hoje, então, você consegue, com reconhecimento facial hoje, você consegue reconhecer objetos, reconhecer pessoas, reconhecer comportamentos, né? Então, hoje, tecnologia pode fazer o papel, né, do que o homem antes tinha que fazer visualmente, só que hoje você consegue ter uma amplitude muito maior através desses sistemas atuais, né, de vídeos que nós temos. Eu falei sobre a questão do caixa, que 60% da perda do funcionário, né, acontece no caixa. Sistemas de monitoramento das operações de caixa, então hoje você consegue, através também de Video Analytics, identificar o cupom fiscal do lado, você consegue observar também o movimento, se a pessoa está registrando um produto ou não, ter relatórios, né, para trilha de auditoria. Então, as tecnologias hoje elas precisam realmente estar... O trabalho de prevenção de perdas tem que estar muito estratégico e tem que estar de olho nessas tecnologias atuais para poder conectar com a tua estratégia. Carlos, o varejo é um dos setores que mais gera empregos em praticamente todas as economias, né? Inclusive no Brasil. E a Brap tem um projeto muito interessante justamente para ajudar essa geração de empregos no varejo. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Não, obrigado pela pergunta e pela oportunidade de disseminar esse projeto, que a gente tem um carinho enorme por ele. É um projeto chamado Vagas no Varejo. Bom, como é que nasceu isso? Nasceu agora durante a pandemia. No nosso grupo da Brap, nós temos varejistas de todos os segmentos e ali nós acompanhamos realidades diferentes. Realidade do varejo que se manteve operando, como os supermercados, farmácias, o varejo essencial, e a realidade dos que tiveram que fechar suas portas. E a gente, obviamente, acompanhando todas as demissões, perdas de emprego das pessoas, colegas do grupo nosso da Brap perdendo emprego em razão desse cenário. A ideia que nós tivemos ali foi tentar, de alguma forma, conectar as pessoas que estão perdendo emprego, que estavam perdendo emprego, né, que ainda estão, né,
no varejo que teve que fechar suas portas em razão da pandemia, em razão da quarentena, com a necessidade dos supermercados, que também em razão da pandemia tiveram ali aumento de fluxo de clientes, aumento de demanda, tiveram também problemas de afastamento de funcionários e tal, e estavam naquele momento e ainda continuam contratando. Então, a ideia do Vagas no Varejo saiu exatamente disso. Nós tivemos um teste dessa iniciativa com uma pessoa que é superintendente da Serge, que é a Keila, lá do Rio de Janeiro, um empresário do setor de confecção também do Rio de Janeiro, que ele tinha que demitir pessoas da empresa dele, que foi o André Peixoto, da Líder Magazine do Rio de Janeiro. E o André se conectou com a Keila para a Keila ajudá-lo a recolocar as pessoas que infelizmente ele tinha que demitir, porque ele teve que fechar as portas de todas as lojas. E depois disso, então, tomamos a iniciativa de falar com o Sérgio Mena Barreto, da Abrafarma, e também com o Márcio Milan, da Abras. E aí o Sérgio teve uma ideia também, né, de se criar um aplicativo, se criar um site. E o Sérgio, representando a Abrafarma acabou custeando todo o desenvolvimento desse projeto. A parte de marketing, desenvolvimento de software, aplicativo. E essa iniciativa, então, que começou na Abrap, né, com esse aporte pesado da Abras e da Abrafarma, nós três ali decidimos, então, abrir esse leque, convidamos outras 30 associações que têm relação direta ou indireta com o varejo, para também conhecerem esse projeto social, para a gente poder contribuir exatamente e conectar as pessoas, porque a grande dificuldade da grande maioria das pessoas é tomar conhecimento das vagas. Então, o que nós pretendíamos ali foi criar um aplicativo super simples, né? Todo mundo hoje tem um smartphone, para que a pessoa pudesse, com o aplicativo, tomar conhecimento das vagas e se aplicar para essas vagas. Esse foi o desenho, né, do projeto. Uma coisa simples assim. E para as empresas, uma plataforma, um site, para que elas também, de uma forma bastante amigável, para que elas pudessem colocar suas vagas, fazer upload das suas vagas, né? Então, o que a gente gostaria aqui, para quem está assistindo, acho que a grande maioria são supermercados, né, proprietários, diretores, gerentes, né, o pessoal operacional. Se tem vaga na sua empresa hoje, né, que você possa acessar o site vagasnovarejo.com.br, para que você possa postar a sua vaga, para que você dê a possibilidade das pessoas terem acesso a isso e se aplicarem a essas vagas. Então, o que nós estamos fazendo aqui não tem custo nenhum para a empresa, não tem custo nenhum para o candidato, né? Tudo isso é um trabalho totalmente social, e o que a gente precisa agora é que as pessoas possam estar engajadas com esse projeto social. Já temos hoje mais ou menos quase 5.000 vagas, né, no nosso site disponíveis, é um número praticamente em todos os estados do Brasil, só que nós temos 70.000 pessoas cadastradas, né, para essas vagas. Então nós temos um muito maior de pessoas. E eu acho que você agora, se você tem uma vaga na tua loja, se você tem uma vaga na tua empresa, para que você possa acessar, então, se cadastrar no site e subir essa vaga para o nosso site. Tenho certeza que você vai estar contribuindo, né, para a gente poder movimentar essa economia, e acho que nós temos um dever cívico aqui de tentar fazer algumas coisas para poder gerar mais emprego para as pessoas. Muito bom, nossa, Carlos, iniciativa sensacional. Fiquei impressionado com os números. E a gente vai deixar todos os links que você citou também aqui na descrição do vídeo, para facilitar aqui, para que você possa acessar e contribuir com esse projeto. E quem tiver também interesse, pode também me contatar pelo meu e-mail da Abrap, carlos@abrap, com 2 P's e um E no final, .com.br. Também pode mandar e-mail para mim também, que eu estou ligado online o tempo todo aí, vou poder também direcionar para que alguém possa dar um suporte caso vocês precisem também. Muito bom, muito bom. E aquele supermercadista que estiver interessado em aprender mais sobre o trabalho da Abrap, em conhecer sobre as boas práticas de prevenção de perdas, como é que ele pode procurar vocês? Como é que ele pode saber mais?
Nós temos um site que é abrap.com.br, ali tem um canal de contatos, né? Então, eu indicaria que o primeiro caminho seria esse, através do nosso site, abrap, com 2 P's e com E no final.com.br. Aproveita e já navega um pouco no site, vai encontrar ali alguns artigos, né? Tem conteúdo ali, algumas cartilhas também e tal. Nós temos grupos, né, de comitês executivos. Então, nós temos um comitê aqui em São Paulo, formado por mais de 250 empresas varejistas, as maiores do país, né? Nós temos dentro desse grupo presidentes de empresa, diretores executivos, heads de prevenção de perdas. É um comitê executivo formado por varejistas. E nós temos esse comitê também nos estados. Nós temos a Abrap presente em mais de 10 estados. Nós temos uma parceria muito grande com as associações de supermercados, porque nós nos aproximamos deles para fazer um trabalho de curadoria. Porque nós temos uma sede que está aqui em São Paulo, mas nós não temos sedes nas regionais, nos outros estados. Então, nós temos uma parceria de gerar curadoria para essas associações de supermercados, e também ele oferece para a gente uma estrutura. E a contrapartida disso é a gente integrar outros varejistas, realidades de outros segmentos do varejo, com o varejo supermercadista. E essa troca de informação está sendo muito rica, né? E então, quem estiver acompanhando aqui, recomendo então procurar a gente para tentar entender, né? Se você está em Minas Gerais, uma parceria com a AMES. Se você está no Rio de Janeiro, temos uma parceria com a Sérgio. Se você está, por exemplo, no Paraná, temos com a APRAS, né? Ontem mesmo fizemos essa live com o pessoal da APRAS. E Santa Catarina, com a CATES. Então, nós temos essa parceria desse grupo, né, nesse nosso comitê, junto com a Associação Regional de Supermercados, para debater esses assuntos e tentar, de alguma forma, um ajudar o outro com conhecimento, né? A gente costuma falar que é conhecimento sem investimento, ok? Carlos, sensacional. Adorei esse bate-papo com você sobre prevenção de perdas. Tenho certeza que a nossa audiência, que os nossos clientes, que todo mundo que nos acompanha também vai gostar muito e que aprendeu bastante com esse papo. Então, você que está nos assistindo agora, gostou? Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que você está gostando desse conteúdo e divulgar mais para você conteúdos que a gente vai fazer daqui para frente. Não deixa de compartilhar com outras pessoas, com outros supermercadistas que você acredita que podem se beneficiar. Compartilha aí com a sua equipe e também acompanhe as nossas outras redes sociais. A gente vai deixar todos os links para você aqui embaixo. E claro, se você ainda não é nosso cliente e está precisando de um RP web, na nuvem, moderno, com todas as ferramentas que o supermercadista precisa de inteligência para lidar com perdas, para lidar com ruptura, para lidar com todos os seus desafios, conta com a gente. A nossa equipe comercial está à sua disposição para te fazer uma demonstração sem compromisso. Até o próximo episódio, um grande abraço.